Como criar um vilão. É isso aí. A gente vai assistir agora um vídeo do Daniel do Inferno de Dante analisando Jiro, ou Jairo, que é simplesmente o vilão mais enigmático e sombrio de Hunter x Hunter. Então, sem mais delongas, se você curte vídeo de Hunter x Hunter aqui no canal, se inscreve pra gente assistir mais. E ó, vocês estão ligados, né? Inferno de Dante, eu já sou inscrito, já vou dar um like, vou deixar o canal dele aqui na descrição. O mano é bom demais, então vale a pena você conferir. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Há algum tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre o melhor antagonista de todos os tempos. É um dos primeiros vídeos do canal e, sinceramente, eu não aconselho muito você ver, não. Na época eu não sabia editar direito, não que eu saiba pra caralho hoje em dia, mas pelo menos dou pro gasto. Mas nesse vídeo eu falava, né, do que, na minha opinião, era o melhor antagonista barra vilão de toda a ficção. E eu já tive vídeos também falando sobre outros vilões, né, como por exemplo o meu vídeo sobre o Dio Brando, o principal vilão de Jojo e a sua onipresença nessa obra. E talvez eu goste bastante de falar sobre vilões. Então por que não falar de um vilão de uma das minhas séries favoritas? Pra quem acompanha o canal tá ligado que Hunter x Hunter é meu top 2. Isso fica atrás de One Piece, na minha opinião. É o único anime que eu considero perfeito, sem nenhuma falha. Claro, na minha opinião. Mas se tem uma coisa... Eu tô com você. Dito isso, o Daniel Moraes ele também fez um vídeo sobre isso, falando que tem um deslize outro no anime, que o mangá ainda é um pouquinho melhor, mas eu tô contigo, mano. Pra mim é perfeito, assisto, reassisto, eu amo. Muito bom mesmo. Togashi é monstro, Yu Yu Hakusho, quem conhece meu canal principal sabe, eu tô analisando Yu Yu Hakusho a fundo lá no canal Vini TV, tá na descrição também, e Togashi é gênio, na moral, ele é gênio. Coisa que Hunter x Hunter sabe fazer é vilões. Os vilões de Hunter x Hunter são muito, mas muito marcantes. E eu gosto de como o autor, ele brinca com certos estereótipos e até mesmo os clichês e faz com que esses vilões que patinam nesses conceitos sejam bizarramente complexos. É claro, não são todos que são assim, como por exemplo o Hisoka. O Hisoka é o primeiro vilão que a gente é apresentado em Hunter x Hunter e ele é apresentado de maneira bem ousada, porque ele é um personagem extremamente forte pros protagonistas naquele tempo. Ele é alguém que simplesmente o Gon nunca iria conseguir derrotar, pelo menos naquele momento. E ele é o famoso psicopata que gosta de lutar. Mas apesar dele parecer um personagem um pouco superficial e só estilosão e tal, ainda assim, ele é bizarro de complexo se você pra analisar a história do Hisoka. Esse personagem é basicamente um coringa, no sentido de que ele não precisa de um passado pra funcionar. A única coisa que a gente sabe sobre o passado do Hisoka é que ele tem um sobrenome Morrow, que ele pode ter inventado, e que na infância dele ele gostava muito de uma bala que deu vida à técnica NEM dele, né, o famoso Bandicam. Mas a gente não sabe se ele veio de uma família pobre, se ele é um órfão, se ele veio de uma família nobre, se ele foi criado no circo, sei lá. E é capaz que, se o mangá for avançando, a gente veja, né, o passado do Hisoka em algum momento, mas eu acredito que nem precise disso. A complexidade do Hisoka é bem clara quando ele explica o que ele é. Ele é um predador, né, literalmente. Ele é um cara que pega pessoas com potencial e meio que incentiva elas, da sua maneira, a realmente se fortificarem, ficarem poderosas, porque aí sim será prazeroso caçá-las e matá-las. Para ele não há graça em matar gente fraca. A verdadeira satisfação está em ver uma pessoa crescer e alcançar um potencial alto e simplesmente aniquilar isso. Mas a gente tem também o Chrollo Lucifer, né? Um queridinho da galera. E o Chrollo, ele é um clássico vilão, metódico, estrategista, calmo e que sempre parece que tudo está no seu controle. Além de ser um líder nato. Exemplos de personagens assim, a gente pode ver o Aizen de Bleach ou o Crocodile de One Piece, que tem características semelhantes, mas o Chrollo, ele vai um pouco além no sentido de quando a gente vê o passado dele, vê a complexidade do personagem que ele é, o porquê ele faz o que ele faz e de onde vem tanta lealdade das aranhas e principalmente a forma como ele reage a certos eventos. Desde ele lutar contra dois assassinos de aluguel profissionais mega fodas, o Zeno e o Silva Zold, até quando ele é pego pelo Kurapika e perde o Nen dele, ou até mesmo quando ele nota a traição do Hisoka e luta contra ele na Torre Celestial. Parece que sempre ele tá um passo à frente, parece que sempre ele prevê o que pode acontecer. E isso é muito irônico, porque, tipo, realmente ele não...
não parece que, tipo assim, parece que ele é surpreendido, mas ao mesmo tempo parece que tá tudo no radar dele, que por mais que ele seja surpreendido, aquilo lá já tenha sido ponderado ou analisado na sua mente. Ele é incrível. Mano, ele é incrível. Obviamente, na minha cabeça, eu acho que ele foi surpreendido sim com a traição do Hisoka, mas você é louco, ele é brabo. Esse personagem é brabo. Acontecer, ele sempre tá calmo. É aquele tipo de personagem que, independente do que você faça, parece que sempre algo irá conspirar pra dar certo pra ele. E fechando nessa santíssima trindade de vilões de Hunter x Hunter, a gente tem que falar, é claro, de Meruem. Talvez o mais complexo de todos eles. E ele é o cara que mais se encaixa, né, em um estereótipo clássico de vilão de anime. Sim. Ele é um cara meio alienígena, mega super poderoso e vê humanos como simplesmente merda. Sendo que a parada dele não é o nível de poder absurdo que ele tem ou coisa do tipo, mas sim a trajetória dele em se humanizar. O Meruem, conforme ele vai vendo a humanidade, como eles operam por meio da Komugi, ele entende o lado bonito e frágil, mas não frágil do jeito ruim, mas sim o frágil do jeito bom, do jeito sensível da palavra. É como se ele tivesse visto a beleza de uma rosa e ele percebeu que a rosa, além de ser muito frágil, tem um tempo muito curto de vida, tá ligado? É muito bonito. O jeito que ele se relaciona com a Komugi é muito bonito. Muito bonito. Nossa persistência, a nossa devoção e até mesmo a nossa sensibilidade. Ele nota essas coisas e dá valor, e ainda mais quando ele luta contra o Netero, ele vê a outra face da humanidade também. A face que luta por aqueles que ama, a face que luta pela sobrevivência e a face que não pode ser subestimada. E esse conceito do Meruem se torna ainda mais genial quando a gente pega o paralelo com o Gon, que é um garoto geralmente bondoso, gentil e gente boa, até que se torna um monstro por causa de seu excesso de humanidade, em paralelo ao Meruem, que se torna cada vez mais humano por não saber nada da humanidade. Além, é claro, de outros vilões da obra que também são fantásticos, com ênfase aqui no Paris Thornhill, que é que ele transita ali em vilão e tal. Ele é um personagem bem misterioso que eu gostaria de ver mais sobre ele. E é claro, o vilão atual desse arco que estamos vendo agora no mangá, né, o Príncipe Seridoni-Hi, que é simplesmente um psicopata nível 1000 e é um prodígio na arte do Nen. Mas esse vídeo aqui não é pra falar sobre os vilões de Hunter x Hunter e a genialidade do anime, blá blá blá, mas sim pra falar de um personagem em específico. E esse personagem é alguém que apareceu literalmente por 8 minutos na obra inteira, que aparece em metade de um capítulo no mangá e que ainda assim foi o suficiente para ser um dos personagens mais teorizados e falados pela comunidade Hunter x Hunter. Fala desse maluco, não é? Um monstro, mano, o Togashi. Cara, ele dedicou 0,03%, tá ligado? Do mangá dele, talvez, pra falar desse maluco. Esse maluco já é idolatrado. É muito doido. Tô falando de Gyro, o humano que jurou nunca ser humano. Gyro é um personagem que é mencionado pra nós no arco das Formigas Quimera e que tem o seu passado revelado de maneira até um pouco aleatória no anime e mangá. Gyro era um garoto que morava em um campo de construções. Antes mesmo de saber falar, ele... Pra quem não sabe, aqui no canal eu fiz um react do Daniel Moraes falando do Gyro. Eu acho que tá semana passada, aí vai estar aí no feed, tá ligado? Mas eu quero ver a visão do Dante nisso daí. Já sabia fazer cimento, construir casas e fazer coisas que só um pedreiro consegue fazer. Sim. Ele morava em condições extremamente precárias, em um barraco do lado do campo de construções que ele trabalhava, junto de seu pai, um homem extremamente silencioso e um alcoólatra fudido, que quando quebrava o silêncio era só para falar pro Gyro o seu lema e mantra, que ele também levou como mantra por toda sua infância: nunca incomode os outros. Depois de uma jornada exaustiva de trabalho, Gyro e seu pai voltavam para casa, onde Gyro sentava na cama de cima do beliche. No momento que ele fazia isso, ele não podia mais sair de lá. Ele só poderia sair da cama se ele tivesse que fazer necessidades, mas ele só poderia fazer isso 2 vezes e antes das 9 da noite. Por causa disso, Gyro começou a controlar a bexiga dele para não precisar, e se ele tivesse
muita vontade, ele mijava em garrafa de vidro das brejas que o pai dele tomava e deixava ali no barraco. Quando o Jairo se movia à noite, a madeira do beliche rangia e o pai do Jairo odiava o barulho, o que fez com que Jairo se mantesse imóvel quando dormia. Apesar do pai dele ser um completo babaca e, bom, um cara bem problemático, ainda assim o Jairo idolatrava ele como um verdadeiro herói. E isso tem 2 motivos. O primeiro motivo é que quando o Jairo tinha 5 anos de idade, ele teve uma febre muito fodida, ele ficou mal pra caralho. E o pai dele ajudou ele a passar por isso, ficava trocando as toalhas, dava o remédio, cuidava dele direitinho. E a outra razão era porque, mesmo com tudo isso, o pai do Jairo nunca tinha expulsado ele de casa, o que fazia o Jairo pensar que ele se importava com ele. Porém, um dia, quando ele tava ali na construção, comendo em uma espécie de refeitório a céu aberto com um outro malandro que trabalhava lá, o cara começou a jogar na cara dele a relação que ele tinha com o pai, falando ali pro Jairo que o pai dele só não abandonava ele porque o Jairo trazia dinheiro pra casa. Se não fosse o caso, ele já estaria sem casa faz tempo. Jairo, ficando puto que esse cara tá tocando na ferida dele, ele tenta atacá-lo, e esse cara fica puto ao pensar que Jairo conseguiria encostar a mão nele. É importante ver também, em todo esse flashback, a estética de tudo em volta. Um ambiente preto e branco, com o Jairo sempre representado como uma silhueta preta. Alguém que não se encaixa naquele local, alguém diferente. Bonita análise, hein? Enfim, o moleque começa a bater e espancar o Jairo, e ele joga uma bomba na cara dele. Ele revela que, quando ele estava doente, não era o pai dele que cuidava dele, era um vizinho que cuidava dele. E, inclusive, por causa disso, esse vizinho brigou várias vezes com o pai do Jairo, dizendo tipo, porra, por que tu não cuida do teu filho, teu merda? Você não se importa se ele morrer? E o pai dele simplesmente virou pro vizinho e falou, não, eu não me importo. Jairo, não querendo acreditar nisso, olha pra frente e vê o seu pai olhando toda aquela cena dele sendo espancado em praça pública e simplesmente vira o olho como se não fosse nada. É naquele momento que a ficha cai pro Jairo. As 2 razões que faziam ele idolatrar o pai eram mentira. O pai do Jairo não expulsava ele de casa porque o Jairo trazia dinheiro. Mas se ele saísse, ele teria mais espaço no barraco dele, o que seria benéfico de qualquer forma. O vizinho que cuidou dele na época da febre, seu pai não se importava com ele. Ele simplesmente perdeu o sentido de viver. O universo não liga pra mim. E aquele mantra que ele sempre repetia, como se fosse lei, nunca incomode os outros, era simplesmente pro benefício do próprio pai. O pai não queria ter que lidar com terceiros por causa de coisas que o Jairo fazia. Era simplesmente uma comodidade. Então, na verdade, esse nunca incomode os outros era nunca incomode o pai dele. Na verdade, nunca incomode os humanos. Então, o Jairo decide que ele não pode mais ser humano. Se humano é ser isso, eu não quero ser isso. É nesse momento que ele tem, entre aspas, seu despertar, e eventualmente ele pega um martelo e mata o próprio pai. Com a sua vida agora ganhando cor, saindo daquele preto e branco, e ele achando finalmente um sentido e um propósito novo na vida. Bom, depois disso, Jairo foi viver a vida dele, basicamente como um criminoso. Com 21 anos de idade, ele fundou a NGL. E o que é a NGL, você me pergunta? NGL é um território do mundo de Hunter x Hunter, que é basicamente uma terra natureba, onde não pode entrar tecnologia, e as roupas que você entra lá tem que ser feitas à mão e com coisas naturais. Sim. Nada, entre aspas, sintético pode entrar na NGL. As pessoas vivem lá... É muito louca essa ironia, né? Tipo assim, nada sintético pode entrar na NGL, mas tipo, lá eles fabricam drogas, mano, a corrupção lá anda armada e por aí vai. Mas o interessante é que, mano, esse país, por estar tão atrasado tecnologicamente falando, vira uma presa fácil. Uma presa fácil pra qualquer coisa, inclusive pras formigas quimera, tá ligado? De pequenos vilarejos e plantações autossuficientes, algo bem retrógrado. 9 anos depois da fundação da NGL, eles se tornam uma nação reconhecida e Jairo como seu rei, seu líder. Sendo que toda essa parada da NGL era um plano do Jairo de fazer essa região, entre aspas, inofensiva pro resto do mundo. Porque quem é que vai ter medo, né, de uma região que aparentemente não tem nenhum
artifício bélico, avessa a tecnologia, e só tá lá na dele, tipo, foda-se, deixa os caras. Sendo que, na verdade, o Gyro aproveitava essa cortina da NGL para fundar fábricas e plantações lá que tinham a ver com o tráfico de armas e o tráfico de drogas, se tornando, além do rei da NGL, um chefão do submundo da NGL. E nessas fábricas ele criou uma droga famosa no mundo de Hunter x Hunter chamada D2. Não é o Marcelo. Essa D2 a gente não sabe o que é. Não é o Marcelo. D2 e preste atenção, abrir as portas e aumente o poder da visão. Boa, amei essa piada. Ela faz nem nada, mas ela aparentemente fazia parte de um grande plano do Gyro de alastrar o mal pelo mundo. Mas no arco das Formigas Quimera, as Formigas Quimera têm a base delas nessa NGL. E eventualmente as Formigas Quimera vão até essa fábrica do Gyro e matam todo mundo, todos os capangas e o próprio Gyro. Então é isso, né? Esse personagem morreu para as Formigas Quimera. Foda-se. Por que você tá fazendo vídeo sobre ele? Para explicar, vocês têm que entender um negócio. As formigas quimera, elas nascem da formiga rainha. E a formiga rainha, ela se reproduz comendo, em um processo chamado fagogênese. Tudo que ela come, o bebê que ela tá gerando, vai nascer com as características da comida que ela ingeriu. Então, se ela come um caranguejo, a formiga quimera que nascer disso vai nascer uma formiga quimera caranguejo. E quando eles começam a comer humanos e caçar humanos e saquear humanos, eles também começam a gerar formigas quimera humanoides. E essas formigas quimera humanoides têm um certo agravante. Elas meio que conseguiam ainda ter rudimentos da memória das vidas passadas dela e um pouco de sua personalidade. Então, por exemplo, a primeira formiga quimera humanoide, que é o Colt, esse cara não lembra da vida passada dele nem nada, mas quando ele retorna ao vilarejo que ele morava quando humano, ele vê uma mulher e ele meio que deixa subentendido, mas ele reconhece que ela era a mãe dele no passado, quando ele era ainda humano. Então ele simplesmente ignora ela e vai embora, como se ele tivesse um instinto de não mexer com essa mulher. E o passado todo do Gyro é contado porque, dentre todos os soldados formigas quimera humanoides que foram criados, apenas uma conseguiu resistir aos chamados e ordens da formiga rainha. Afinal, se a formiga rainha te dá a luz, se você for convocado, você vai, amigão. Mas o Gyro tinha uma vontade e algo tão forte dentro dele que nem mesmo isso conseguiu segurar. Caraca, porque agora véio, mano, isso é muito bem escrito, ele morreu como um humano, mas renasceu como uma formiga quimera. E uma formiga quimera que tem todas as suas memórias e toda a sua personalidade. Ele demonstra um intelecto imenso, percebendo que ele perdeu tudo e que agora ele vai ter que recomeçar tudo de novo, o seu grande projeto. Agora o Gyro finalmente alcançou o que ele queria. Ele não é mais humano e ele é consideravelmente mais forte. E a grande parada, o porquê que ele é tão teorizado e mencionado, é essa frase final, de que ele e Gon um dia se encontrariam, já que quando eles estavam na mesma cidade... Calma aí. Gon e Gyro acabaram não se conhecendo, e Gyro deixou a cidade desaparecendo em seguida. Se isso foi vantajoso para os dois ou não, ficará sem resposta até eles se encontrarem eventualmente. Uma promessa de um... Olha, mano, tô todo arrepiado. A promessa de um vilão encontrar o protagonista é muito séria. Mas o interessante é que o próprio Gon, ele tá fora desse arco principal, né? Cara, o que será que o Togashi pensou pra isso? Eles não se encontraram. Então existe essa grande promessa de que um reencontro de Gon e Gyro irá acontecer no futuro. E é óbvio, o Togashi não iria gastar tempo fazendo um flashback tão complexo e maravilhoso de um personagem desse se ele não fosse retornar à série. Muita gente da comunidade teoriza que ele seria aquela formiga quimera camaleão, mas apesar das roupas serem parecidas, eu não vejo como ele pode ser, mas ele é um personagem que tá jurado pra aparecer há bastante tempo e é simplesmente um vilão fantástico. Posteriormente no arco, personagens como o Elfen, nessa formiga quimera lobo, esse cara, quando humano, era um malandro chamado Zai Kahal. E esse cara era o melhor amigo do Gyro. E eles trabalhavam juntos na NGL, blá blá blá. E ele conseguiu se lembrar que Gyro era o seu soberano, seu governante. O Zai Kahal teve também uma vida bem complicada e eles ficavam disputando de quem era a vida mais fodida. Mostrando também que o Gyro não era de todo ruim, né? Ele também tinha relações. E no fim do arco das formigas quimera, o Elfen e mais algumas outras formigas quimera que
lembraram que trabalhavam para o Gyro, vão até a cidade Meteoro, que é a cidade onde foi criada a Trupe Fantasma. Eles acham que o Gyro está lá construindo a sua nova nação. Então, essa é a última coisa que a gente sabe que tem alguma coisa em relação com o Gyro. Mas é bizarro e incrível. Um personagem que nem aparece na história. Ele, literalmente, o Gon não olha pra ele em nenhum momento. Eu acho que essa é uma construção de vilão extremamente diferente. De você literalmente trabalhar um vilão de uma maneira de flashback, nem fazendo ele ter qualquer relação com os personagens principais, pra lá no futuro você saber quem é esse cara. É que assim, por que o Gyro, ele é tão incrível? Primeiro pelo mistério. Segundo pela origem trágica e frustrante. Mas o terceiro, e eu acho que o mais importante, é porque isso tudo criou uma plot twist tão incrível que gerou uma ascensão brutal até ele se tornar um rei. O rei do país e do submundo do país. E, gente, ninguém se identifica mais com outra pessoa do que uma história de sucesso. Tá ligado? E essa força, essa determinação, essa raiva, esse ódio é tão intenso que, mano, ele superou a biologia das formigas quimera, negando a ordem da rainha. Cara, bizarro, de verdade bizarro. Ele fez pouco, mas tudo que ele fez foi muito intenso, muito grandioso e muito misterioso. Isso daí faz com que as pessoas fiquem malucas mesmo. Essa lenda já está formada na sua cabeça. Ainda mais com o peso dessa história, de ver a humanidade como o verdadeiro mal e fazer o mal que nós entendemos como mal para nós mesmos. Na cabeça do Gyro, todo ser humano é igual o pai dele e as outras pessoas que rodeavam ele naquele campo de construção infernal. Mas a gente não sabe qual é a extensão dos objetivos do Gyro. Afinal, ele chegou a ser um rei de uma nação e ele tinha amigos ali do lado dele que aparentemente ele realmente confiava e gostava. Além também de que ele sabe que um vizinho cuidou dele e esse vizinho era humano, pelo que eu sei. E é isso que faz esse personagem ser um personagem tão teorizado, mencionado e que as pessoas mais prezam e rezam que volte alguma hora. É um vilão que já conseguiu seu objetivo, mesmo que os protagonistas nem tivessem chance de derrotá-lo. Ele é alguém que já conseguiu abandonar sua humanidade. O que vier depois disso é uma consequência do que ele já conseguiu fazer. E que maneira de conseguir fazer isso? Ele teve que literalmente morrer como ser humano para renascer como uma formiga quimera. Gyro é um personagem tão poético e tão trágico ao mesmo tempo, mas que te intriga para um futuro extremamente assustador. E que tipo de relação ele teria com o Gon nessa situação? Isso é o Esse mais reencontro interessante. se dará em qual circunstância? Todos esses fatores fazem que a gente fique cada vez mais esperando a chegada desse personagem. Se você gostou desse vídeo, irmão, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. É isso aí. Já demais. sou inscrito. Um forte já abraço. Deixei meu like. O canal dele vai estar na descrição. E o Dante, o Daniel, é brabo, mano. Então conheçam lá e sigam o canal aqui. Até o próximo vídeo. Falou!